séculos, a humanidade conduziu-se como crianças e adolescentes que querem desfrutar dos momentos da irresponsabilidade. Naturalmente, envolvendo nesse desfrute sua relação com Deus. E como um pai generoso e sábio, que tolera as traquinagens da criança, que é capaz de compreender a irreflexão do jovem, que tenta encaminhá-los para um amadurecimento, a fim de que possam enxergar na idade adulta as responsabilidades que lhe cabem. A humanidade viveu 20 séculos sob a mensagem cristã, por ela envolvida, por ela fecundada. Contado este período de tempo da vinda do Senhor até o mundo, fisicamente falando. De tal forma cuidadosa e de tal forma preparada esta vinda, que as piores criaturas em espírito, as mais atrasadas, as mais violentas, as mais primitivas, que existiam no orbe terreno, em um número aproximado de 2 bilhões de espíritos, foram isoladas em uma colônia espiritual. Do mesmo modo que conhecemos colônias no plano invisível, que espíritos amigos nos têm revelado, como o Nosso Lar, Alvorada Nova, entre outras, já localizadas em níveis superiores. As inteligências governantes ou obedientes ao governo superior da Terra, visando a preparação da mensagem cristã que chegava no maior avanço filosófico e afetivo que o planeta recebera, promoveram o isolamento dos 2 bilhões de espíritos mais difíceis, a fim de que aquilo que foi semeado não fosse, de imediato, combatido e aniquilado por tais forças primitivas. Um isolamento que não foi eterno, foi definido que por 1000 anos esses espíritos não poderiam estar livres. E é algo muito interessante, porque se parece bastante com o nosso processo de reencarnação. Como espíritos, nossa reencarnação se inicia antes da ligação da alma com o corpo, com o futuro corpo, na célula ovo. E como reencarnação, ela não termina quando a mulher dá à luz o fruto do seu ventre. Para os construtores espirituais, o processo reencarnatório, como nos explica André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 13º,
só vai terminar de forma acabada, na visão dos espíritos, quando o corpo físico da criança amadurecer o suficiente para ele próprio dominar todo o processo de fabricação do sangue. O que vai ocorrer por volta dos 7 anos. Até aí, em geral, as crianças são monitoradas muito de perto por um espírito que vela para que não aconteça nenhum incidente neste meio do caminho que venha comprometer o futuro corpo, que está modelado, foi preparado para servir de ferramenta aos objetivos daquele espírito. 7 anos aproximadamente em que uma alma muito ligada à responsabilidade de amar está procurando fazer tudo o que deve, naquele caso específico, protegendo de acidentes, preservando ao máximo aquilo que signifique o amadurecimento dos órgãos internos, para que com este amadurecimento, depois de o corpo passar a fabricar as células que comporão o sistema sanguíneo, sistema hemático, com segurança, o mundo espiritual dar por concluído o processo reencarnatório. Naturalmente que isso não impedirá que a criança morra neste período. Como nós vemos muitos corpos de crianças morrerem. Não impedirá que uma criança desenvolva um câncer. Porque isso está naturalmente vinculado ao processo reencarnatório como uma necessidade de amadurecimento daquele espírito passar por este problema. Mas, falando normalmente de uma reencarnação de um espírito em medianas condições evolutivas, esta criatura terá uma proteção a mais de um espírito responsável pela formação de todos os sistemas orgânicos, até este período. Voltamos então ao trabalho do Cristo na edificação da humanidade como uma criança. Por 1000 anos, se considerarmos cada século um ano, como uma comparação, por 10 anos, todos os que poderiam atacar a saúde da planta tenra que estava nascendo, de forma assim grotesca, de forma bruta, de forma violenta, estiveram impedidos de fazê-lo. Para que durante estes 10 anos, ou estes 10 séculos, ela pudesse enraizar-se, tivesse liberdade, pudesse chegar aonde o coração aberto permitisse que ela entrasse, garantindo assim uma maior difusão. E é neste período em que o cristianismo começa com o sacrifício do Cristo na cruz, passa pelas senzalas daquelas regiões onde os escravos eram tratados como animais, os porões, infectos das masmorras, os piores lugares onde a vida não era considerada para aqueles que eram derrotados nas guerras, que encontram, porque têm o coração lancinado pela dor, o espaço adequado para terem esperança, não mais no imperador de Roma, não mais no seu patrão, no chefe da sua clã, esperança de ser gente um dia, de que um pai pudesse abraçá-lo,
Ele que era um ser, um réprobo, um ser sem nenhum valor na sociedade. Os escravos carregavam no peito o terreno fértil para que essa esperança pudesse brotar. E aqueles idealistas que não eram escravos, mas que entendiam porque já tinham o espírito maduro, se encarregaram de renascer na terra para, com o seu sangue, com o seu sacrifício, com a sua coragem, sucumbirem nas perseguições variadas que os poderosos de então resolveram implementar contra a mensagem. E vocês não têm ideia ainda de que os 2 bilhões dos piores espíritos estavam isolados. E ainda assim, de 54 depois de Cristo até quase 300 depois de Cristo, por períodos e períodos, milhões morreram nos circos, nas cruzes flamejantes, porque eram cristãos. Vítimas. E quanto mais morriam, parece que mais cristãos apareciam. Até que, por fim, neste período, um dos imperadores resolve adotar o cristianismo como religião do império. E o cristianismo que saíra da manjedoura, de um coxo de animais, em que um casal miserável que não tinha dinheiro para pagar uma estalagem, no dia do nascimento do seu filho, viu o seu filho nascer no meio dos bichos. Esse cristianismo agora estava em Roma e fundado no poder, como a criança que de repente ganha um monte de presentes de um pai milionário. Começa a crescer no meio das brincadeiras achando-se muito importante. Os passos do cristianismo nos 10 primeiros séculos correspondem a este começo de crescimento de uma criança, sem entender direito as coisas. Tudo é meu, tudo é meu, tudo é para mim, eu sou o centro do mundo. E assim os cristãos primitivos fizeram o cristianismo, que havia sido vítima, tornar-se aquele que se impõe, que quer fazer adeptos na base, primeiro do convencimento e do respeito, mas depois que se instala como o núcleo do poder, a força, impondo-se pela espada. Natural expressão da ignorância dos homens, da imaturidade destes primeiros 10 anos. Lembrando que se tratam de 10 séculos. Atinge a humanidade o período, entretanto, em que é necessário crescer. Do mesmo modo que o filho atinge a idade em que precisa ir para a escola e ficar longe da proteção do papai e da mamãe. Tem que ir à escola com os seus amigos, com gente estranha. Tem que começar a sentir o que é o horário, o que é o dever, quais são as atividades que ele tem que desempenhar, a responsabilidade do caderno, o horário do recreio, o fim do recreio, a volta para as atividades, o cuidado com o seu uniforme. Começa a haver, então, uma modificação no panorama da rotina infantil, como também 1000 anos depois, terminado o período de isolamento, todos os 2 bilhões de espíritos agora podiam sair desta colônia, no mundo inferior. Só que quando eles deixavam esta colônia, espíritos elevados, responsáveis pelo avanço da humanidade, promoviam seus reencarnes, praticamente imediato, entre os povos do Oriente e os europeus daquela época. Turcos e europeus, compostos pelos mesmos 2 bilhões de espíritos, endurecidos, agressivos, briguentos, pérfidos, e com uma desculpa qualquer que foi a invasão e a tomada do Santo Sepulcro pelos turcos otomanos, em 1096 o Papa Urbano II,
lança o grito de libertação dos lugares sagrados. Aí estão os bilhões de entidades reencarnadas na Europa a guerrearem com a outra parcela dos mesmos espíritos inferiores, renascidos como turcos, num processo de dilaceração mútua, de violência recíproca, em que o mal faz o mal para o mal. E com os ferimentos que produzem entre si, começam a perceber como é ruim sofrer. Como é difícil enfrentar o que foi chamado por um longo período de a Guerra Santa, a Cruzada, que era o nome daquela cidade. Uma cidade desenhada em forma de cruz suástica. Aquela cruz que os nazistas também tinham como símbolo. É um sinal de mais com as pontas quebradas, com as pontas dobradas. Assim era chamada a colônia que por 1000 anos os abrigou, a Cruzada. E assim o Papa também, e a tradição desses combates, denomina este processo de ir ao Oriente tomar os lugares sagrados. Este começo da Idade Média, marcada por todos os conflitos que vão por inúmeras cruzadas, inclusive uma cruzada de crianças, de mais de 400.000 crianças, que os cristãos achavam que se chegassem as 400.000 crianças às portas de Jerusalém, elas se abririam, porque os inocentes não seriam massacrados. E os que não foram mortos foram escravizados. Quando termina este período das cruzadas, por volta do século XII, esses espíritos já estão melhores, já estão menos ruins do que eram antes, mas continuam muitos ainda precisando, no processo de crescimento, de passar por uma outra prova difícil. Alguns escolhem entrar para a igreja, já que não podiam mais se opor a ela. Alistam-se como membros do clero, como ajudantes, como apaniguados de uma estrutura agora muito forte, a única que resistiu ao fim do Império Romano, como uma hierarquia muito bem organizada. Enquanto outros, se opondo a isto, carregando talvez as marcas do sofrimento nas guerras das cruzadas, que os cristãos, ou ditos cristãos, lhe haviam feito, continuam se opondo. E um pouco depois que termina a cruzada, se inicia o processo chamado de a Inquisição, no qual, de novo, este mesmo grande grupamento, com mais alguns que estavam também precisando, são colocados em perseguições em nome de uma religiosidade que matava com a desculpa de salvar. E que também perseguia, não por uma questão puramente religiosa, perseguia por interesses. Bastava que alguém tivesse o que fosse interessante tomar, que se arrumava logo uma acusação de heresia. E contra os que eram ricos, mas que não pertenciam à igreja, os que eram de outras religiões e que não se submetiam aos seus dogmas, contra aqueles que eram minorias e que incomodavam, os que falavam a verdade da ciência contra os interesses revelados da igreja, arderam também as chamas crepitantes. Instrumentos de martírio foram esticando até estourarem os músculos, sem nos aprofundarmos aqui nos sistemas de terror, que todos sabemos como cruéis eram.
Isto se assemelha muito às loucuras da adolescência. Quando o rapaz, a moça, já começa a achar que é independente, que começa a fazer as coisas que lhe dão na cabeça, que já se acha pronto para ganhar o mundo, para fazer as coisas escondido do seu pai, da sua mãe, para contar mentira, para provar o cigarro, para embrenhar-se na sexualidade, começando a despontar, para abusar, para fazer de tudo com a desculpa de que ele pode, que ele é jovem. E o pai e a mãe conhecem o seu filho e sabem que ele está numa fase difícil. É a fase da rebeldia, aquela fase em que um jovem não aguenta ouvir um conselho dos mais velhos, ridiculariza-os. É o bom, é a boa. É capaz de fazer tudo. São os séculos que do 10 ao 15 fervilham no sofrimento, nas lutas de amadurecimento da humanidade inteira, não só dos 2 bilhões dos piores espíritos, mas de todos. Começamos aí uma nova fase, entrando já na adolescência, no preâmbulo da idade adulta. O jovem começa a ter uma diminuição talvez da euforia, começa a pensar no que vai fazer, no que ele vai ser, onde ele vai estudar, o que ele quer fazer da sua vida, qual a profissão que ele quer adotar. Começa às vezes a encontrar uma estabilidade emocional, descobrindo um namorado, uma namorada que parece ser mais adequada, sem aquelas aventuras malucas, começa a buscar já alguma coisa diferente. Ou pelo menos, sua mente começa a desvelar esta etapa que vem à frente. E então também encontramos, ao redor dos 14 séculos, de 14 a 15 séculos depois de Jesus, o renascimento, a vinda de espíritos elevados para infundir na humanidade um novo período em que a ignorância, o atraso, o medo, a perseguição davam lugar a uma outra luminosidade. Descobertas, invenções, avanços tecnológicos parecem concentrar-se. Parecem não, concentram-se efetivamente em um momento da história humana e em todos os ramos, ciência, arte, cultura, encontramos muitos ganhos que fazem o mundo das criaturas da época ampliar-se, expandir-se. Todos nós vivíamos a esse tempo ao redor de um mar interior, nos diversos países e nas diversas comunidades que viviam na hoje conhecida Europa. Dominávamos a navegação ali, naquela bacia, que é o mar Mediterrâneo. Um grande conjunto de água salgada, mas preservado no meio da comunidade, dos continentes. Ali o homem desenvolveu a navegação. Fenícios construíram navios adequados para navegarem, beirando os continentes e indo de porto a porto. E desenvolveram também a capacidade de navegar durante a noite, usando as referências das estrelas, para que não perdessem o rumo, para que soubessem em que região estavam e pudessem voltar ao seu destino. Encontramos atenienses, encontramos espartanos, construindo suas civilizações, seus conceitos básicos, um envolvendo a cultura, o avanço do pensamento, a maturidade do espírito, a beleza, a arte, outro a disciplina, a força, a luta, a coragem. E encontramos romanos dominando a terra neste período,
um pouco anterior a tudo o que nós estamos comentando agora, mostrando que nós estávamos juntos e o mundo era aquilo. Mas quando chega o século 14, 15, com 14, 15 anos, descobre-se o novo mundo. Os fenícios renascem agora, por força dos espíritos superiores, que os encaminham para um renascimento coletivo na região da Península Ibérica. Portugal e Espanha recebem o germe da civilização fenícia, dos espíritos que haviam desenvolvido as técnicas da navegação naquele mar pequenininho, colocados agora quase que desafiados pelo oceano. São postos onde precisam estar. Atenienses, preocupados com a beleza, com a cultura, com o pensamento, são transplantados para a antiga Lutécia, onde numa pequena ilhota vão transferir para todos os que ali já vivem como tribos primitivas os seus conhecimentos trazidos da antiga Atenas. E agora já não são mais atenienses. Agora renascem no meio dos que pertencem à tribo dos Parisi e fundam outra cidade. Ou dão outra forma àquela velha Lutécia, assim chamada por causa da lama grudenta própria do seu solo. Ali fundam Paris, cidade-luz, berço da cultura, do pensamento, da capacidade de entender o universo. Ao mesmo tempo em que sua vizinha Esparta e os espíritos que nela haviam desenvolvido estas qualidades da disciplina, da ordem, da força física, do denodo, da coragem, são transferidas estas almas para a região hoje também conhecida como Germânia. E lá fecundam os povos que lá se encontravam também bastante ligados a essas características. Força física, disciplina, dando as raízes da nacionalidade alemã, como ficara conhecida depois. E os romanos, que dominaram o mundo antigo, com seus sistemas de estradas, sua organização primorosa, seu patrimônio cultural e prático, quando perdem a hegemonia do Império Romano, são encaminhados como espíritos a renascerem na nação anglo-saxã. E ali, transferidos para a hoje chamada Inglaterra, desenvolvem o mesmo sentido prático e colocam a valer as mesmas ordens que garantiram a Roma o domínio do império. E encontramos a Inglaterra do século 18 e 19 construindo o maior império que já existiu em volta do mundo. Como diziam os ingleses, o sol nunca se põe no território da Inglaterra. Tal era a vastidão dos seus domínios. Os portugueses e espanhóis, os velhos fenícios, gostavam da água, gostavam da aventura. E encontramos então ali a escola de Sagres, com um dos emissários do Cristo renascendo na condição de Henrique, que viera organizar na terra um novo processo para acelerar as navegações. Não mais agora com as velhas embarcações do mar Mediterrâneo para um oceano agora de descomunal proporções. Mas sim alguém que vai
desenvolver técnicas de navegação diferentes, com base em navios diferentes. Portugueses e espanhóis embrenham-se, rasgando o mar, sem nos esquecermos que Cristóvão Colombo, buscando um caminho mais perto para chegar às Índias, descobre um novo continente. Tudo nesta época. Circunnavegando a África, os almirantes da esquadra portuguesa, revezando com os da esquadra espanhola, tentam chegar depressa às Índias. E vão avançando, dobram os cabos, fazem as curvas. Mas um tolinho lá, devia estar meio bêbado. Imagina um almirante de esquadra, com uma grande quantidade de navios a seu dispor. Chega de repente e descobre que tem uma calmaria. E faz o quê? Vou dar uma volta, eu vou procurar vento para o outro lado. E sem querer, chega aqui. Qual é a data? Eu sei que vocês não estavam lá. Mas lembram? Qual é a data do descobrimento? Do Brasil? Quando foi a descoberta do Brasil? 22 de abril de 1500. E da América? A América foi descoberta por Colombo em 1492, 82. Mas não importa se é 92 ou 82, é muito pertinho, não é? A América, o Brasil, o mundo está se ampliando na mesma década. Mas tal é esta tolice contada para nós nos livros de história, de que o almirante Pedro Álvares Cabral não sabia o que fazer na calmaria e resolveu procurar vento para o outro lado, que já havia um tratado secreto entre o rei de Portugal e da Espanha, dividindo o mundo, com uma quantidade de milhas, ou uma outra demarcação que eles usavam na época, a oeste das ilhas de Cabo Verde. Quando o rei da Espanha queria que o mundo fosse dividido no Tratado de Tordesilhas, em um determinado local que daria para a Espanha tudo que ficasse à esquerda da linha imaginária e para Portugal que ficava à direita, e esta linha que a Espanha propunha passava exatamente no meio do Oceano Atlântico, ou seja, Portugal não ia ficar com nada, e a Espanha ia ficar com o resto. O rei falou, não, os portugueses não eram bobos. Queremos a 380, não sei quantos, léguas da ilha. O que deu lá em Belém do Pará, mais ou menos, a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Todos sabiam que existia terra. Só não podiam contar muito assim claramente, para não ter muito concorrente. Aventuras agora na imprensa. Quando foi que a imprensa foi inventada, descoberta, produzida a forma de imprimir as coisas? Qual o nome do descobridor, do inventor da imprensa? Conhecido por nós como Gutenberg. Por volta de 1400 e alguma coisa. Encontramos Shakespeare. Em que época da humanidade? William Shakespeare. Trazendo um grande avanço aos processos literários. Por volta de 1500 e alguma coisa. A descoberta ou a chegada dos princípios da pólvora e os modos
de utilizá-la em armamentos. As inovações tecnológicas até então são surpreendentes se compararmos antes e depois do período do Renascimento. Sem falarmos do renascimento das artes, da pintura, da música. O homem está agora se preparando para a universidade. 16 anos, 17. O homem já pensa. Começam a haver os problemas, os conflitos entre a fé e a inteligência. Mas já estamos na etapa em que nós sabemos que podemos pensar, mesmo que alguém nos queira impor as suas ideias. Você é filho de um pai ou uma mãe tradicionalistas, que pensam ainda a moda antiga. E você tem que conviver com eles, porque são eles que pagam o seu almoço, a sua janta, a sua roupa. Deixam você dormir ali. Mas não aceitam que você chegue em casa depois das 9h30. E você já tem 16, já tem 17 anos. Não querem que você fique assistindo televisão até depois das 10 horas. Porque tradicionalmente foram criados desta forma. Não permitem que você saia com seus amigos. Se você é moça, não pode ter namorado. Porque todos os namorados que têm, ou que tenham tido vontade de te namorar, os pais não deixaram, porque você era muito jovem. Muitas mulheres, hoje, já no estágio mais avançado, na sua juventude, sabem que se casaram para saírem da tutela de seus pais. Encontraram qualquer um, e depois se arrependem muito por isso, mas queriam sair de casa, porque não toleravam mais serem pisadas, não serem respeitadas, não terem vontade. Este conflito próprio da adolescência, já chegando à idade adulta, acontece na humanidade por volta do século XVII, século XVIII. O iluminismo surge falando filosoficamente de que todos somos livres, que todos somos iguais. E aquilo que até então era muito comum, o homem entender um governo que Deus impôs na figura do imperador ou do rei, que pode tudo, e os seus apaniguados também, e os outros não podem nada, isso começa a ser questionado. Como o jovem questiona a autoridade do seu pai ou da sua mãe ditadores, que não lhe deixam espaço. E quando não há maturidade de quem manda, o único recurso de quem está sob o seu mando ou é fugir ou é rebelar-se. Qual é a data da Revolução Francesa? (1789), século XVIII. Fim do século XVIII. A humanidade está com 18 anos de cristianismo. 18 séculos. Considerando cada século um ano. E luta para que aquele pai ditador, aquele velho que está querendo segurar todo mundo, que tem que pensar como ele sempre pensou, que não deixa que os seus filhos tenham direito a pensar de outra maneira, precisa ser enfrentado. E quando os que passaram por uma situação assim sabem, quando isso é assim, ou você vai embora, ou você tem que agredir. Como a forma de você se impor, porque você não tem outros poderes. A inteligência aguçada pelas ideias nobres do iluminismo, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, fecunda o pensamento e conceitos novos fazem agora pensar os povos que não pode ser um que manda e todos que passam fome. Um que é o que Deus indica e sobrevive faustosamente. E aqueles que devem obediência morrem
sem direitos. Direitos, leis, ideias que agora estão maduras no espírito de uma humanidade que atinge o século XVIII, seus 18 anos, e já sabe dizer, não concordo com isso. E não adianta mais o rei mandar os seus exércitos, porque o povo arruma pedaços de pau. Os líderes lutam com pedras, com foices, com enxadas, e destroem o símbolo da opressão. A Bastilha, a prisão fortaleza na França. Cai o todo-poderoso Luís XVI. E no seu lugar surge um diretório para organizar aquela bagunça. Eles tiram o rei, mas não sabem como administrar a bagunça. E usam o terror para acabar com aquilo. A guilhotina, toda a loucura. Como você que rompe com a sua família e vai embora da sua casa, onde antes você tinha segurança, agora está no meio da rua. Não vai voltar para a casa do papai e pedir, deixa eu dormir aí de novo, acabei de dizer que ele era o demônio vestido. E então é um período de turbulência, um período de escassez, um período de dor para a própria humanidade que, não tendo como manter o que era do passado porque se rebelou contra, agora migra para o outro lado. Migra para o excesso, no materialismo, na inteligência. Eu sou o Deus. Não preciso de ninguém me dizer de onde vem a verdade. Eu a descubro, eu aprendo, eu pesquiso. Rompendo assim as tradições da fé, como se fossem coisas antagônicas. Nesse meio tempo, Deus observa. Deus ajuda. Deus sábio, diferentemente de muitos pais que não sabem como tratar com isto, Deus entende que o filho vai precisar passar por todas essas fases. Mas que agora, vencido o século XVIII, enfrentadas as lutas do século XIX e as hecatombes do século XX, nós entramos no século XXI, quando agora não dá mais para ser criança de novo. Quando agora o pai diz, filho, você agora tem que viver a sua vida. Você tem inteligência, você errou bastante, você cometeu todos os delitos que quis, sofreu por causa deles. Mas agora, você é capaz. Eu estarei sempre com você. Serei sempre teu amigo. Mas você pode. Você venceu humanidade 21 séculos. Como a criança vence 21 anos. E só depois que você deixou a casa do seu pai, só depois que com 21 anos você passou a ser responsável plenamente pelos seus atos. E que você teve que entender como é difícil manter uma família, como é difícil ter um filho pedindo comida, como é difícil ter que pôr um teto sobre a cabeça daqueles que moram com você. Só depois que você deu um passo corajoso de ser você mesmo o seu Deus, sem a presunção de igualar-se ao Criador do universo. Você vai entender melhor o seu pai. Só depois que você se torna pai, se torna mãe, você compreende o porquê que eles faziam aquelas coisas. E você passa a admirar nos seus pais todo o esforço que eles tiveram para que você fosse o que foi. Tornar-se aquilo que se tornou.
E é só quando nós, como espíritos, passamos a entender que com 21 milênios ou 21 séculos de cristianismo, nós podemos compreender a sabedoria divina e imaginar quanto sofreram os espíritos para que nós pudéssemos falar estas coisas hoje. Nós já não temos mais uma fé cega em uma força que às vezes colocamos em cima de um altar, ou penduramos numa parede, ou penduramos no pescoço. Não. A nossa fé já não é mais uma coisa que a gente abaixa a cabeça e resmungue, ainda que obedeça. Aqui, com 21 séculos de vida, nós temos condições de começar a admirar o Pai, não a ter medo dele. Admirar a sua bondade, o seu carinho conosco. Admirar as leis através das quais ele organiza a vida. As leis que dão a todos direitos iguais e deveres iguais. As leis que não privilegiam, protegendo, nem perseguem, punindo, por você ser deste ou daquele partido. As leis que respeitam. E quando nós entendemos isto, por mais que admiremos a lei que é soberana para todos, e reconheçamos como ela é perfeita, mais ainda do que admirarmos a lei, nós reverenciamos quem a fez. Porque a lei é efeito de uma causa. A ordem é fruto de alguma coisa que assim delibera. E é esse o mecanismo de agora não estarmos mais precisando barganhar com Deus, como a gente fazia quando adolescente. Não, eu tirei uma boa nota na escola, mas você vai deixar eu sair no fim de semana. Quando você negociava com a sua mãe e com o seu pai, olha, eu limpo toda a casa agora, mas no domingo eu tenho um bailinho, eu quero isso, ela vai deixar. Não precisamos mais agora fazer isso com Deus. Temos 21 séculos de cristianismo. Não precisamos fazer de conta, nem precisamos fingir que somos bonzinhos, para Jesus, representando a divindade, deixar a gente experimentar um pouquinho de felicidade. Agora, a felicidade eu construo. E eu descubro que ela só pode ser verdadeira se do meu lado não estiver alguém que chora. Experimente comer qualquer coisa com uma criança faminta do seu lado olhando para você. E tenha coragem suficiente para engolir todo o sanduíche e não dividir com ela. Experimente estar ao lado de uma pessoa que treme de frio enquanto você está agasalhado. Mesmo que ela não te peça nada. Veja se você ainda é capaz de ir embora sem dividir com ela um pouco do que você tem para se aquecer. Ou sem que você vá procurar alguma coisa para fazer, para ajudá-la a não tremer de frio e morrer. Isto significa 21 anos, 21 séculos de cristianismo em nossa vida. Antigamente arrancávamos as cabeças. Punhamos fogo nas choupanas com a família toda dentro. Passávamos com os cavalos em cima. Hoje,
Se alguém tem fome e você está comendo, do seu lado, difícil será o ser humano que vai conseguir terminar o prato de comida sem dividi-lo. Agora a gente já entende por que fomos criados. Não é para termos doenças, não é para sofrermos de enfermidades, que são o fruto ainda dos resquícios da nossa ignorância. Agora a gente entende que nós estamos na terra para que, mesmo doentes, ajudemos outros enfermos, mesmo com fome. Dividamos o pão que temos, mesmo com frio. Abramos o nosso casaco e falamos: vem aqui, eu só tenho esse casaco, mas a gente se esquenta junto. Não tenham medo da dor, não tenhamos medo do sofrimento, não tenhamos medo da vida. Não fomos tutelados até este momento para sermos destruídos. Agora estamos no mundo como aqueles que ajudam este Pai. Porque existem milhões de criaturas que não entendem estas coisas que acabamos de contar. Milhões de criaturas que ainda estão se ajoelhando para negociar com Deus, pagando dinheiro para ver se saram, fazendo promessas, acendendo velas, com todo respeito, imaginando que é isto que agrada ao Pai. Mas a única coisa que agrada ao Pai, se ela não entende o que ela está fazendo, é que a gente a ajude a que ela tenha alívio daquilo que ela precisa. Me fazendo lembrar, para encerrarmos esta reflexão, de uma historinha. Um rapaz, já um senhor, não muito velho, mas que tinha se envelhecido em função dos desgastes na luta da vida. Tinha um amigo. E esse amigo o ajudava sempre. Ele se machucava e esse José, amigo dele, tratava do machucado. Ele gostava de tomar uns tragos, umas pingas, caía na sarjeta, machucava-se, e lá ia o Zé pegar o cara bêbado, vomitado, limpá-lo, ajudar a secar seus ferimentos. E 2 dias depois estava o mesmo louco aí, alucinado, com fome, pedindo coisas, e o Zé passava e lhe dava algo de comer. Ficaram muito amigos. O Zé cuidando dele. Não importava se ele estivesse bêbado ou não. E ele, agradecido ao Zé, nunca parando de fazer as burradas. Mas sempre tendo o Zé como o seu melhor amigo. Um dia, bêbado, mas bêbado, bem bêbado mesmo, ele acabou entrando numa igreja. E começou a ver o povo rezando. Resolveu rezar também para uma daquelas estátuas. E começou a falar com a estátua. Ai, porque eu quero ser um dia que nem o Zé. Ei, eu quero que você me ajude aí, você que está em cima. Eu quero ser o Zé um dia. Porque o Zé me ajuda tanto. O Zé é o melhor amigo que eu tenho. Não deixa que eu vá embora sem um dia ser que nem o Zé. E a igreja já estava meio vazia. O padre, que estava não muito longe, e vocês sabem que bêbado não fala baixo, não é?
O padre começou a ouvir aquela cantilena, porque o Zé aqui, o Zé ali, o Zé lá. Veio de lá de dentro da sacristia falar com o infeliz. Meu filho, venha cá. Eu estou aqui ouvindo você pedir que você quer ser que nem o Zé, e não sei o que, Zé daqui, Zé dali. Mas olha, meu filho, eu vou te falar uma coisa. Esta aqui é a casa de Deus. Aqui nós temos a figura de Jesus. Jesus é o nosso melhor amigo. Jesus morreu por nós. Jesus faz isso. E falou de Jesus para o cara. E o cara, sim, senhor, seu padre. Sim, senhor. Pois então, meu filho, você que está aí, ao invés de ficar pedindo para ser igual esse Zé, por que você não pede para ser igual esse Jesus que eu estou te falando? É aí que você tem que pedir. É para isso que você tem que erguer a sua voz na casa de Deus, para ser igual a Jesus. E o homem ouvia em silêncio, respeitoso pelo padre. E quando o padre perguntou para ele, você entendeu então, meu filho? Entendi, seu padre. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Pode fazer. Esse Jesus é que nem o Zé? Esse Jesus que o senhor está falando aí é que nem o Zé? Vocês são o Zé na terra. E através desse monte de Josés, desses que estão aí assistindo também, que todos os miseráveis, os famintos, vão conhecer Jesus. Vão encontrar o Mestre. Vão entender a bondade do Pai. Diz o Senhor, conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore má não produz bom fruto. A árvore boa não produz mau fruto. Não se colhem uvas dos espinheiros, nem figos das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, enquanto que o homem mau as tira más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Josés, queridos Josés, o fruto vai dizer o que cada um puder fazer, vai informar a Deus qual é a sua idade espiritual. Se você ainda é criança, se você está na fase de menino, de menina, se você é rebelde na adolescência, se você é arrojado na juventude, ou se você já é capaz de ter 21 séculos de cristianismo por trás e começar a frutificar. Sem mais pedir, entender que Deus é Deus, porque já nos deu muito mais do que a gente precisa pedir. Quando entrarem na sala de passe, não se esqueçam disso. Agora não é mais hora da gente pedir para nós. Agora que a gente possa pedir para distribuir. Pedir saúde para dar esperança. Para visitar doentes. Para reerguer os caídos. Pedir situação de vida melhor. Para ampliar conforto dos outros. Para ajudar os aflitos. Para dividir o pão. Porque de nossa mente não deve fugir a ideia de que todas as vezes que a gente se senta à mesa dentro de casa para comer, existe uma multidão lá na rua que não tem nada para comer. Que toda vez que a gente vai dormir aquecido, ainda existe na calçada muita gente molhada, esperando ser aquecido. É assim que nós daremos fruto. E é assim que vamos fazer jus
a ajuda que Deus nos envia. Pensem nisso quando entrarem agora para o tratamento. Muita paz. Senhor, como é bom unirmos-nos em uma única família para compreendermos as coisas importantes da vida. E com esta compreensão, adotarmos outras condutas, transformarmos as horas que estamos vivendo não em coisas perdidas, que se esvaem sem que nós atribuamos um sentido, mas ao contrário, como uma oportunidade preciosa que espíritos encarnados, numa época tão especial da humanidade, poderão multiplicar em bênçãos, em exemplos de coragem, em sentimentos de nobreza, em carinho aos semelhantes. E com isso, não apenas alterar o panorama da terra, mas alterarmos-nos por dentro, transformando o nosso sentimento, enriquecendo-o, superando nossas deficiências, reformando-nos, para que nós não sejamos mendigos, maltrapírios, esfarrapados no grande banquete, na grande recepção, na festa de beleza e encantamento, que haverá um dia de cobrir toda a terra. Já não mais para sustentar corpos carnais, não mais para encher a barriga, mas uma festa de vibrações elevadas, de nobreza, em cuja beleza estará marcada a nossa cooperação decisiva para não estragar com a nossa indigência todo o perfil do mundo renovado. Por isso, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de viver que agora temos. E reconhecemos, Senhor, que de verdade, se nós desperdiçarmos esta oportunidade, é melhor que nós sejamos levados embora. É melhor que estejamos em outro lugar. É melhor, Senhor, que seja esta a forma de te ajudar a transformar o mundo. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir o que uma vez mais a gente vai te pedir.